E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Hoje nos estenderemos do capítulo 15 até o 19 do livro de Isaías. O capítulo 15 é o juízo de Deus que abate o povo de Moabe. Apesar dos veementes apelos do Senhor, eles se recusam a obedecer à voz de Deus através do profeta e eles começam a colher frutos muito amargos. A lição fica clara: a infidelidade precede a destruição. Não há como ter esperança uma vez que você é infiel ao Senhor. A resposta à graça de Deus certamente não é adequada quando esta resposta é a infidelidade. No capítulo 16, eu destaco o verso 5. Então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue. Busque o juízo e não tarde em fazer justiça. É o verso 5. Você percebe que o conteúdo é bem messiânico, e apesar deste contexto ser messiânico no verso 5, também teria sido o galardão da cidade de Moabe, citada no capítulo anterior, se tivesse escolhido a benignidade no lugar da opressão. Mas a soberba de Moabe, sua arrogância e o seu orgulho, descrito aqui no verso 6, levaram a nação à ruína e à completa tristeza. Ou seja, é um versículo, o verso 5, duplamente qualificado. Seria o honroso estado de Moabe se eles tivessem abraçado a voz de Deus, mas será de qualquer forma o estado dos salvos por conta da aceitação junto ao Messias. Você observa no capítulo 17 a aliança de Efraim com Damasco, e nada mais nada menos significa que a aliança do povo de Israel com a Síria contra o povo de Judá. Como é que pode? Os israelitas eram irmãos do pessoal de Judá e estavam fazendo aliança com os sírios para combater os próprios irmãos. Como há dissensão na família quando esta deveria se amar e permanecer unidas? Como um membro de uma família se une com um outro lá de fora para destruir um próprio membro do seu sangue, um próprio membro da sua família? Enfim, é o quadro drástico que estamos percebendo no verso 17, mas Deus não deixaria isto impune. No verso 10 e no verso 11, você está percebendo a promessa de Deus direcionada a Judá, e ele, uma vez que dirige esta promessa, em outras palavras, ele diz que vai sustentar, que vai ajudar, e que Judá não será destruída por aqueles da sua própria linhagem que se levantaram em aliança com os sírios para tentar fazer o povo de Deus ficar desolado. O Senhor nunca desampara os seus filhos que permanecem ao seu lado. O verso 10 e o verso 11 faz exatamente alusão sobre isso. Muito bem, no capítulo 18 você está vendo um relacionamento entre Judá e o Egito em um processo de transformação. Imagina só, um dia o povo de Deus foi escravo na terra do Egito, e agora, de acordo com Isaías, no versículo 7, vocês estão percebendo um relacionamento amistoso. Como poderia isso ser uma realidade, uma vez que Israel foi escravo na terra do Egito? Percebe como as coisas podem ser mudadas? Percebe como uma situação pode ser transformada? Como inimigos pelo poder de Deus podem se tornar amigos, inclusive? Aliás, quando você observa o capítulo 19, você percebe uma perspectiva para o futuro, aonde terras anteriormente que brigavam entre si, povos que brigavam entre si, agora desfrutam paz e dividem o mesmo reino sob a liderança do Senhor. Quando isto será uma realidade? Nos nossos dias de hoje, esta realidade ocorrerá quando estivermos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Você observa no capítulo 19, o verso 1 em diante, a descrição ao longo de todo o capítulo sobre essa futura união dos povos. E onde ocorrerá essa futura união dos povos? No reino no qual estaremos inseridos também, em nome de Jesus.
Esse aí foi o nosso Super Ano Bíblico, conteúdo de hoje. Graça e paz. Amanhã tem mais. Beijão no seu coração. Estamos juntos. Um abraço.